Brasil tem 51,1% de sua população formada por mulheres. Mas você sabe qual é o percentual de mulheres deputadas no Congresso Nacional, entidade que mais deveria representar o povo brasileiro? Apenas 17,7%. Aqui em Botucatu, das 11 cadeiras para vereadores no Poder Legislativo, o número máximo de cadeiras já ocupadas por mulheres em um mesmo mandato foram 4, o que dá mais ou menos 36%. Já estamos melhores do que a média nacional. Ainda não tivemos, porém, uma prefeita mulher, nem uma presidente da Câmara mulher. Embora, ao longo dos anos, a representatividade feminina na política tenha aumentado e se tornado mais relevante, os números indicam que ainda estamos no caminho para chegar lá. E que lá seria esse, né? Um lá em que exista a real igualdade entre homens e mulheres na política, que, claro, reflita também uma igualdade na sociedade. E para falar sobre mulheres na política no nosso Política em Pauta, quem mais poderíamos convidar que não do que as 3 vereadoras que hoje têm mandatos aqui na Câmara de Botucatu. São as vereadoras Rosielo, Érica da Liga do Bem e Alessandra Luquezzi. E eu já começo perguntando, porque é a primeira vez, apesar de já estarmos há um tempo aqui na Câmara, que vocês, 3 mulheres, se reúnem para falar desse tema, mulheres na política. Então eu queria saber de vocês se esse assunto é um tema que vocês gostam de falar, que vocês são convidadas a falar sobre eles, ou até, na verdade, vocês sentem um pouco uma resistência, ou até uma resistência das pessoas de ouvirem mulheres falando de política. Boa tarde, Carol, olá meninos, para todo mundo que nos ouve, vereadoras, parceiras aqui da Câmara Municipal de Botucatu. Ser mulher na política, ela tem uma naturalidade que eu acho que a gente precisa começar a quebrar alguns paradigmas de regras que não são tão verdadeiras. Talvez esse número menor, Carol, que a gente tem ainda, é porque nós temos uma história, um contexto histórico em que as mulheres não estavam no mercado de trabalho, não estavam nas ruas, não estavam em lideranças de emprego. E isso fez com que nós, mulheres, talvez tivéssemos tido um tempo mais longo, né, de sermos vistas e sermos reconhecidas para um voto. Não que não éramos reconhecidas ou valorizadas, né, em alguns casos, né, com certeza são casos específicos e pontuais. Mas hoje, o mercado de trabalho, a gente conquistou, estamos avançando, e isso vai dando mais visibilidade para as mulheres. E a população vai reconhecendo que nós temos a possibilidade de trabalhar igualmente como todos os homens. Então, acho que esse crescente ele pode acontecer sim. O que eu acho que é uma grande preocupação para nós que já conquistamos um espaço político é mostrar essa possibilidade de igualdade e trabalhar bastante, né, para mostrar que a gente consegue também fazer um mandato de qualidade. Que a gente também não vem aqui apenas para fazer de conta que entrou e conquistou uma vaga, mas sim para trabalhar mesmo, né? Para mostrar que a gente está aqui com as nossas causas, com os nossos ideais, com os nossos princípios e com o nosso trabalho, que ele é realmente 24 horas por dia, pensando em todas as nossas vidas particulares, pessoais e também profissionais, que no caso dos vereadores. E vocês? Dentro da sua pergunta, se as mulheres gostam de ouvir as mulheres falando de política, se somos convidadas a participar. Eu, como vereadora, fui convidada já a falar a respeito de mulheres na política, junto ao cartório eleitoral, à justiça eleitoral, para grupo de mulheres, organizações não governamentais também, entidades que reúnem as mulheres, né, da comunidade. Cheguei a falar da minha história, a falar da representatividade da mulher na política, também movimentos como das promotoras legais populares. E acho que há mulheres que são resistentes a querer ouvir sobre política, sim, mas eu acho que já avançou muito. Muitas mulheres hoje
elas estão saindo para as suas atividades externas, fora do ambiente doméstico. Então, é necessário que se compreenda como que funciona a política em todas as áreas, educação, saúde, transporte, meio ambiente, e isso faz com que as mulheres passem a querer ouvir sobre política, porque a política perpassa por todas essas áreas de ações do poder público. Então, eu acredito sim que as mulheres hoje elas estão mais abertas a falar e a ouvir sobre política, e isso é muito bom, porque à medida que isso se fortalece, mais mulheres podem ser candidatas e ser possível de serem eleitas e ocupar os espaços do Legislativo e do Poder Executivo nas eleições. Sim. Eu acho que a gente realmente, quando uma mulher é eleita, ela não é eleita porque ela é uma mulher, né? Ela é eleita pelos seus ideais, pela sua luta, pela sua causa. Então, foi um grande número dessa vez, realmente, né? 4 mulheres eleitas, mas eu realmente não acredito que foram eleitas por ser mulheres. Eu nunca fui convidada para discutir o assunto mulher na política. Acredito que, e vejo, né, que pouquíssimas mulheres apoiam mulheres que estão na política. E eu vejo pelas nossas redes sociais, né, pela própria TV Câmara, e eu acho que isso precisaria realmente ser mais falado, né? Essa importância da representatividade feminina. E não é porque tem diferença, mas é aquela coisa de você poder levar um assunto que você entende melhor do que o homem. Mas também não acho que a mulher tenha que entrar, como a Alessandra falou, só para fazer um número. Ela tem que entrar para fazer a diferença, para fazer o seu trabalho, na verdade. E aí a gente precisa realmente dessa mistura, né, para que todas as demandas sejam ouvidas e sejam feitas da melhor forma. Então, só homens, né, não vão representar, com certeza, a opinião de muitas mulheres. E nós também precisamos ter essa consciência de ouvir, tentar levar mais, mesmo que as pessoas não queiram ouvir tanto. Sim. E já que você falou, então, desses assuntos, né, que as mulheres podem acabar representando mais determinados assuntos, vocês acreditam que tem alguns temas que são tratados de uma maneira mais especial, agora pensando na Câmara, né? Porque temos mulheres na Câmara? Acredito que sim. Olha, violência obstétrica é um assunto que talvez não passasse, né, tanto como é colocado, e a gente faz muitas visitas, né, nas maternidades, talvez até pela facilidade das mulheres que estão lá fragilizadas, né, querendo uma atenção de uma questão política, que nos chamam porque a gente entra com maior tranquilidade, entendendo qual é a dor do parto, né, o que ela poderia ter de direito ali, o que ela não foi dado a ela direito. E talvez isso não fosse tão próximo se fossem os homens, né? Pensando nessa coisa do gênero, homem ou mulher, né? Mas não deveria também ser um assunto que não deveria ter sido trazido se fosse só homens. Mas dentro do legislativo, se não há mulheres vereadoras, deputadas, há temas que talvez os homens não vão trabalhar esses temas. Um dos temas que eu acho muito importante e trabalho nesse tema é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher, há muito tempo, ela ficou escondida na sociedade, dentro dos lares, violência, abuso sexual infantil contra a criança, contra a adolescente, meninas, crianças. Então, são temas que sempre ficaram escondidos, né? A nossa sociedade patriarcal era uma coisa feia para se mostrar, mas quem sofria não tinha respaldo, até que a gente começou a caminhar em termos de legislação a nível federal, como em 2006, a instituição da Lei Maria da Penha. E o poder legislativo, né? Se o poder legislativo só tem homens, né? Como que fortalece uma política de proteção e de prevenção, de combate à violência contra a mulher, se só tem homens, né? E aí há necessidade de ter mulheres, porque a gente trabalha todos os temas, meio ambiente, saúde, educação, transporte, mas esse tema que, como você colocou especificamente, que aflige a mulher, quem é que vai defendê-la?
eu acho que tem que ser a mulher que vai ter mais sensibilidade para poder fazer esse trabalho. Talvez um homem não faria isso, não porque não quer, mas talvez não é a prioridade para ele. Mas para nós que somos mulheres é a prioridade, porque a gente sabe da história da violência contra a mulher e a gente precisa estar constantemente combatendo. E mesmo assim a gente vê os números na imprensa, né, que é um mal da sociedade, a violência contra a mulher, que sempre aumenta. A gente não consegue estancar, mesmo com tantas políticas que vem se avançando, legislação. Portanto, a importância de ter mulher no poder público, nos poderes legislativos, para algumas questões que refletem diretamente a vida da mulher, é importante ter mulheres eleitas no parlamento. Inclusive, só fazendo adendo que a vereadora Alessandra deu o exemplo da violência obstétrica, que também entra nessa questão da violência contra a mulher. A gente pode citar também a questão dos absorventes, né, da pobreza menstrual, que foi também legislação que passou aqui na Câmara. Então, tem muitas legislações voltadas a mulheres que são apresentadas por vereadoras mulheres. Se você quiser complementar agora, vereadora. Eu ia citar os absorventes, né, porque um homem jamais entenderia essa necessidade. E que nem eu fiz o requerimento da Coopera Preta esses dias, que também fala, né, do assédio que as mulheres sofrem. E, infelizmente, assim, é impossível que o homem, apesar de ouvir e colocar um requerimento ali, que ele sinta o que é que aquela pessoa, o que aquela mulher está passando. Então, realmente, tem detalhes que só a mulher consegue conduzir, né, da melhor forma e com sentimento, para que aquilo realmente tenha um peso. Então, é super necessário que alguns assuntos realmente sejam levados por mulheres, porque senão não vai ter o mesmo peso se levado por um homem. A mãe que trabalha o dia todo, que tem um filho na creche, que homem vai entender qual é a necessidade daquela criança estar na creche, porque aquela mãe tem que trabalhar, levar o sustento para a casa dela. Então, assim, são pontos que, apesar de tudo, precisam realmente do olhar da mulher para levar adiante. Claro. Desculpa, até me permite que, assim, essa fala da Érica me reporta uma situação. E as mulheres, nós temos essa possibilidade de anteceder algumas sugestões, né, algumas políticas públicas para que os problemas não aconteçam. Então, a gente sabe que a mãe precisa trabalhar e hoje esse quadro da mulher está saindo para o mercado de trabalho. Quando a gente olha isso, a gente já começa a pensar qual seria a minha demanda. Então, eu, Alessandra, trabalho desde os 18 anos e tinha minha sogra e minha mãe que eram, né, dentro de casa e ficavam com os filhos. Né? E quando tinha horário de escola, ia para a escola. Hoje, os avós não têm mais essa disponibilidade porque também estão trabalhando. Não é isso? Então, mudou essa vida social. Então, nós mulheres, a gente já começa a pensar, olha, vai crescer, então a gente precisa pensar em maiores vagas para creche, né? O benefício que se tem, por exemplo, uma criança que tem alguma dificuldade de aprendizagem. Então, a gente vai abrindo esse meio coração de mãe, né, que a gente vai formando na vida e tentando anteceder também uma visão de melhoria para aquela família, né, para aquela mulher, poder não ter o problema. Então, a gente traz e antecede políticas públicas para essas mulheres terem menos dificuldades naquilo que todo mundo tem, né? Sim. E, no fim, a gente acaba falando de representatividade. Hoje, a gente está falando das mulheres na política, mas hoje a gente tem políticas afirmativas, né? Por exemplo, a cota do fundo partidário de 30% destinada a mulheres. A gente pode citar também que tem alguma parte percentual destinado a candidatos negros e esses incentivos para os jovens participarem na política. Então, quanto mais diverso seria, vamos dizer, melhor. E aí eu cito a questão do fundo partidário, por quê? Porque eu, inclusive, reparei só agora que nós temos 3 vereadoras aqui e cada uma é de um partido. Então, e é importante a gente falar que a vivência na política, ela, antes de vocês serem eleitas, começou na estrutura partidária. Afinal, aqui no Brasil, os candidatos para serem eleitos precisam de um partido. Então, eu queria saber de vocês como foi essa etapa, essa entrada na política, passando por essa estrutura partidária, antes de entrar realmente aqui como vereadoras eleitas, como foi essa experiência como uma candidata mulher que me interessei por política, quero participar, como que eu vou fazer, que eu vou experienciar, enfim. O partido, ele tem que existir
ele faz parte da sociedade, dentro do sistema eleitoral, dentro do sistema partidário, os partidos eles têm que existir. E de uma maneira geral, os partidos eles defendem, claro, a sociedade, bons projetos, boas políticas públicas para a sociedade. E essas ideias, as pessoas elas acabam se identificando com as ideias do partido, o que ele propõe para a sociedade, e passa a participar como um grupo, como um grande conselho, com as pessoas que se comungam das mesmas ideias, dos mesmos propósitos. E no meu caso, por exemplo, né, quando eu me ingressei no partido, foi nos partidos de esquerda e centro-esquerda, porque são partidos que as minhas ideias até progressistas para a sociedade, para o avanço na sociedade, a participação popular, a democracia, são os partidos que vão de encontro com o que eu acredito para a criança, para o adolescente, para o idoso, para a família, para a sociedade, para a proteção do meio ambiente. Então, essas ideias dentro desses partidos é o que eu estou de acordo. Então, eu faço parte, né, do partido para que, então, eu possa me candidatar a algum cargo, seja no legislativo, seja no executivo. E se a gente olha, quando você começou a falar que apenas 17% das mulheres na Câmara Federal, no Legislativo a nível federal foram eleitas, sendo que a gente tem 52%. 51,1%. 51% das mulheres, elas são maiorias eleitoras. Por que a gente tem tão poucas representatividade das mulheres? E, por outro lado, a gente analisa, bom, mas agora existem as cotas dentro dos partidos, por que a gente também não tem mais mulheres sendo eleitas? Então, assim, há uma contradição, né? Se a gente, hoje, há uma obrigatoriedade pela legislação que tem que ter uma representatividade no número de candidatos, tem que ter 30% mulheres. Os recursos estão reservados para as mulheres fazerem as suas campanhas. E por que a nossa representatividade ainda é tão baixa no parlamento? Então, há algumas contradições nesse sentido que a gente ainda precisa entender para melhorar a legislação para as mulheres aumentarem. Uma lei que eu achava muito importante, mas quem estava lá na Câmara dos Deputados Federal e não deixou aprovar, foi reservar 10% das cadeiras para as mulheres. Porque aí, se 10% das cadeiras da Câmara Municipal fosse para as mulheres, era a mulher que ia entrar, e independente da votação geral, competindo com os homens, e da mesma forma. Mas como a maioria dos homens deputados eram homens, eles não deixaram passar essa lei para garantir 10% de vagas para as mulheres nas cadeiras do Legislativo. Acho que a parte que veio, né, do fundo partidário que você está colocando para as mulheres, ela deu uma força muito grande nas campanhas, porque deu autonomia de uso para as mulheres, né? Então, se veio para você, vou usar um exemplo que não me lembro nem qual é o valor, se veio R$1.000 para você, né, veio para você, não veio pro partido, né? Então, você, mulher, pode usar esse dinheiro e pensar como trabalhar com ele, né? Aonde você poderia colocar isso para se fazer mais vista, né? Porque os dinheiros, eles são para isso, para você se apresentar. Então, se você tem que pagar hora dentro de uma rádio, por exemplo, ou de uma televisão, você teria daí a oportunidade de fazer esse tipo de coisa, né? E quando vinha para o partido, nem sempre isso chegava numa igualdade a todos os membros que estavam ali candidatos. Então, eu acho que foi um reconhecimento, um presente mesmo, até de entendimento de uma sociedade brasileira de que não é possível. Nós, na nossa Câmara, não temos nenhum negro. É um absurdo isso não acontecer numa população tão grande e tão significativa. Na verdade, do mesmo jeito que nós somos 51,1%, os negros também são uma quantidade bem significativa de eleitores. E a gente não conseguiu dar visibilidade para eles em eleições. Então, essa cota eu achei que foi interessante, foi muito válida. Como se fosse um primeiro passo. Como se fosse o primeiro passo. Não o primeiro, mas um dos, né? Um dos, né? E a ideia de 30% mulheres e 70% homem, a lei ela é bem clara.
no mínimo, alguém tem que ter 30%, seja homem ou seja mulher, para tentar, né, manter essa igualdade. Hoje a gente está lutando pelos 30%. Mas eu falo assim, o que é chegar a ser uma candidata? Eu acho que essa que é a grande fala que a gente faz quando somos chamados para falar um pouquinho sobre política, a mulher na política. Todas as vezes que eu vou, eu falo assim, meninas, vamos pensar assim, olha, quem de vocês hoje quer ser candidata? Se você quer ser candidata, você vai ter que ter maior de 18 anos e ter um partido eleitoral. Ok, certo. Mas o que você está construindo para a sociedade saber que você existe? Então, quem tem essa intenção, né, que tem no coração, que vai contribuir com a sociedade, tem que começar a construir isso. Tem que começar a se apresentar. Faz parte de alguns grupos, faz parte de Rotary, faz parte de clubes sociais, faz parte de igreja. Aonde estão vocês, meninas? Né? Vamos, se apresentem. Nós fizemos uma reunião com o Grêmio Estudantil outro dia, tinham meninas incríveis. E eu falava para elas, abram a frente de vocês, né? Se atirem. Porque se vocês não começarem a ser vistas, a gente não consegue saber que você existe para votar em você. Eu acho que esse é o grande nó ainda que a mulher tem. Bom, eu sou a novata, né, das duas aqui, e num partido também novato para Botucatu. Então, assim, quando elas falam de fundo partidário, a gente não viu isso, não teve para a gente fundo nenhum partidário, né, para ajudar em campanha. Então, as nossas campanhas é uma coisa que é importante falar, principalmente para a mulher, porque se ela não for uma pessoa independente financeiramente, ela não deve acreditar que ela vai entrar para uma campanha eleitoral e ela vai ter recurso para trabalhar, né, para se apresentar. Isso não vai acontecer, né? Então, assim, já primeiro passo, eu preciso ter a minha forma de finança para entrar. O segundo ponto que eu encontro, que me causa tristeza, infelizmente, que apesar da gente ter os 30%, né, dessa participação, na maioria das vezes, nós somos consideradas escadas, degraus, na verdade. Então, o que acontece? A gente é aceita para o partido, mas porque ele acredita que aquela quantidade de mulheres, os 30%, vão conseguir votos só para puxar um homem, né, para colocar um homem ali naquela cadeira. O que a Alessandra falou é muito importante. Para você entrar para a política, você tem que ter, no mínimo, assim, um pouco de conhecimento e ser um pouco conhecida. Porque quando a gente entra, você, assim, precisa pensar quantos votos eu tenho que ter, como que eu vou disputar, será que eu consigo 200 votos, 400 votos, 600 votos, 1000 votos, né? Que quando eu entrei, eu ficava perguntando, mas quantos votos tem que ter? 1000, eu falava, meu Deus, 1000, eu não tenho 1000 amigos, né? E tal. Então, você fica desesperado, você fala assim, não vou conseguir, né? Então, é todo um processo que, quando a mulher entrar para a política, ela vai ter que pensar. Então, primeiro, eu tenho que ter dinheiro para a minha própria campanha, né? E ou eu me invento e faço de alguma forma, ou eu tenho que ter uma causa, uma luta para já ter representatividade e conseguir, e nunca aceitar que você seja só um degrau, né? Porque você está entrando para uma competição e você tem que apresentar o seu melhor. Porque, assim, é muito triste quando você vê que uma mulher se candidatou e não votou nela mesma. E acontece, né? Eu já vi várias matérias falando que a própria candidata não votou nela. Então, assim, então são coisas que a gente precisa de qualidade na política. É o que eu falo, não adianta entrar porque tem os 30% e não sabe o que vai realizar. Porque aí você acaba, ao invés de elevar o nome da mulher, a gente, né, prejudica. Então, tudo isso é muito importante. Acho que se as mulheres realmente têm interesse em entrar para a política, deveria procurar as mulheres que estão na política. Né? Como a Rose falou, cada uma no seu partido, na sua representatividade e no que ela acha que é o nicho dela, o que ela entende e acredita. Então, eu acho que as mulheres precisam, sim, pensar mais em política, porque a política abre portas, porque a política ela é importante para a vida das mulheres e dos homens, mas ela precisa entender o seu valor, não simplesmente que ela é 30% daquele número. Agora a gente começou a falar um pouco, além da experiência que a gente já está falando desde o começo desse programa, um pouco dos desafios que as mulheres que entram nesse mundo da política encontram, às vezes até por se depararem com estruturas que ainda são predominantemente masculinas, ainda são, apesar de todos esses avanços. E um tema que tem se falado bastante agora, que é até um pouco mais delicado, agora é um tema mais delicado que a gente entra, que é a questão da violência política de gênero.
Até são feitas campanhas contra essa violência política de gênero, que é o quê? Ações que buscam intimidar, dificultar ou impedir que as mulheres já eleitas se manifestem, lutem por seus direitos, exerçam as suas atividades, né, nesses espaços de poder. Então, falando nesse tema, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar a respeito que passa pela experiência de vocês? E se não tiver, que bom, né? Mas falar um pouquinho desses desafios que mulheres na política enfrentam justamente por a gente ainda, por mais que tenham tido avanços, a gente tem que reconhecer que ainda são estruturas predominantemente masculinas. Eu acho que a estrutura hoje, com a legislação, está se abrindo para as mulheres participar. O que acontece é que alguns homens políticos não acompanham esse movimento das mulheres estarem buscando espaço na política. E aí, para não perder o espaço, eu acredito que seja íntimo do homem, né? E por isso a gente tem que diferenciar que um vai ter um comportamento, o outro não vai ter aquele comportamento, para que a gente não generalize. Porque vai ter aquele determinado homem parlamentar que ele, na sua índole, no seu caráter, na sua forma de enxergar a vida política e a mulher, ele como pessoa física dele que vai tentar oprimir a mulher parceira de trabalho, vai tentar intimidá-la, vai tentar calá-la por uma opressão que ele realiza. Então perceba que é o político que muitas vezes está junto. E isso a gente vê acontecendo. A gente vê na Câmara Federal deputadas mulheres estão sendo perseguidas, vão para a comissão. Por quê? Porque a mulher, muitas vezes, para ela ser ouvida, ela tem que ser firme. Ela tem que ser firme, ela tem que colocar algumas questões, porque senão os homens, uma boa parte dos homens, não querem muito ouvir o que a mulher tem para dizer, como se a mulher não fosse importante a opinião dela. Então agora é um exercício grande para os homens ouvir a opinião das mulheres na política. Então aqueles que ainda é resistente e não querem, eles fazem um enfrentamento quase que pessoal com uma outra companheira mulher. E aí acaba tendo ações para oprimi-la, para calar, para ameaçar, te mando na comissão de ética, te mando para vamos avaliar a conduta dela, para tentar calar a mulher. E isso é violência política. Isso é violência política, porque o mesmo direito que o político homem tem para ele se expressar, falar sobre questões da sociedade, a mulher também tem. Eu admiro a forma que a Rose trabalha, assim, falando em política, né, porque vi já ela trabalhando, a Alessandra também, mas acho que ela realmente debate melhor, né, com homens. Eu realmente hoje ainda me sinto bastante incomodada com isso, né? Esse fato de muitas vezes eu acabo declinando da palavra, deixando de falar muitas coisas, porque aqui dentro mesmo eu sinto que existe essa pressão quando você tem algum destaque e a outra pessoa fica tentando realmente te desanimar, te burlar, né, e te atacar. O que é muito triste, né? Eu falo que eu vou sempre falar para as mulheres, principalmente que querem entrar para a política, coração aqui não, só estômago, porque assim a gente vê as brigas, né, não, em todos os lugares, mas os homens eles conseguem se enfrentar melhor, né? Eles se juntam ali, discutem, no outro dia está tudo bem. Eu acho que as mulheres são muito mais sentimentais nesse ponto, e claro que são, né, de você brigar hoje e não querer olhar mais na cara daquela pessoa, dali para frente. Então, assim, existe essa diferença muito grande, e assim como existem os homens que são tão cavalheiros, que né, vão nos defender por conta disso, mas na política, assim como na vida, né, cada um por si, e a gente tem que trabalhar isso, é claro. No começo foi muito mais difícil, como eu falo, eu sou a novata, então assim, os 2 primeiros anos foram muito terríveis, eu pensei em desistir muitas vezes, mas depois você vai entendendo que é possível, que dá para, né, com muita paciência, meditação, você consegue ocupar o seu espaço. Exatamente, e fazer o trabalho. Você consegue realmente ficar.
E é isso que as mulheres têm que colocar na cabeça. Eu vou entrar para ficar, eu vou fazer a diferença. E não tem nenhum homem que vá me derrubar nesse caminho. Então, essa é a proposta. Eu penso assim, né? Essa coisa desse preconceito, né? Dessa pressão que a gente tem, a gente vai vendo em detalhes no dia a dia. Eu acho que a gente tem uma Câmara respeitosa, né? Existe a pressão em detalhes diários. Então, vamos negociar, vamos sentar, conversar sobre algum assunto. O lugar escolhido nem sempre, às vezes, é apropriado para nós estarmos. Sabe assim? Então, aí você fala, viu, gente, mas meia-noite, num bar, será que é um lugar legal para a gente conversar? Então, essas coisas também de sociedade, cultura, criação que a gente teve, às vezes também nos deixa um pouco, vou ou não vou, né? E você vai fazer reuniões, e quando você vai fazer reuniões, é certo que você provavelmente será a única mulher. Então, é também um cuidado que a gente tem que ter de chegar nesse espaço e se apresentar como vereadora, e não como mulher ou como homem. Você está indo como vereadora, como parlamentar. Então, eu acho que é um cuidado que a gente vai se entendendo e sentindo mais à vontade. E é um exercício diário, porque você não faz isso uma vez por semana, você faz isso diariamente. Nunca tive nenhum assédio que possa falar, olha que desespero. Então, não é tão que bom, né? agressivo, então entra, né? Não é agressivo, mas ele é diário, você vai sentindo essa pressão. Então, você toma uma decisão, quantas e quantas vezes a gente não ouve falar, mas foi você que decidiu isso? Ou foi algum homem que te falou para falar isso? Ah, quem que falou isso, sabe? Então, essas colocaçõezinhas a gente ouve muito. Só para exemplificar, ofende. São coisas que vocês ouviriam como mulheres que um homem não ouviria nunca. Não ouviria, né? Não ouviria. É a sua decisão ou a decisão do seu pai? Foi você que pensou isso ou foi o seu marido que deu essa ideia? Então, esses discursos a gente ouve diariamente. E por mais que a gente já tenha se posicionado, dado a cara para bater, argumentado, defendido, ninguém, né? Você pode ver, nós mulheres, quando fazemos defesas de projetos aqui na casa, a gente vem com sustentação, a gente vem com estudo, né? E sempre tem esse comentáriozinho de graça da própria sociedade, não só da vida política em si. Então, eu acho que tirar um pouco esse véu, né, que não existe mais e não deve existir mais, vai dando mais força e mais liberdade para nós mulheres. E esse sentimento de preocupação, ele vai deixando você trabalhar mais. Porque primeiro você tem que tirar a angústia para depois trabalhar. Isso não é aceitável. Você tem que trabalhar e trabalhar, simplesmente, não é? Sim. E olha só, a gente está chegando no final da nossa conversa, inclusive uma conversa que mostrou lados que normalmente aqui na rotina da Câmara, com a nossa cobertura dos eventos mesmo, a gente não consegue prestar atenção ou chamar atenção para esse lado que é bem peculiar dessa vivência de vereadoras mulheres aqui na Câmara. Então, para a gente terminar realmente falando com quem está nos assistindo, o que vocês acham que vocês já fazem ou que pode ser feito para incentivar mulheres a participarem da política? E aí participar, eu digo, tanto como candidatas, como talvez eleitas vereadoras, mas também participar de estar por dentro desse mundo. Então, o que vocês acham que pode ser feito nesse sentido? E se vocês esperam que daqui para frente sempre tenha mais mulheres na Câmara? Porque, como a vereadora Rose lembrou, esses 30% não são garantidos, né? Então, hoje temos 3 vereadoras mulheres, pode ser que numa próxima eleição não venha nenhuma. Então, se vocês esperam que seja um crescente de participação e representatividade. Eu desejo muito que o meu partido esteja aí angariando mais mulheres, né? Buscando esse grande corpo feminino dentro do nosso partido. Tenho exigido e cobrado muito isso de todos os membros, inclusive do partido, para que a gente tenha realmente até 70% mulheres e 30% homens no nosso partido, quem sabe, né? Uns sonhos positivos. Eu espero que esse bate-papo que a gente teve aqui não tenha desanimado, né? Eu acho que assim, a realidade, ela não precisa, por exemplo, de tanto dinheiro para ser candidata, não precisa. Eu acho que trabalhar, todo mundo está aí para fazer uma campanha super saudável. Se apresentar, né? Eu acho que é importantíssimo, mulheres, onde vocês estão, né? Cadê vocês? Tanta coisa acontecendo.
venham, se aproximem, venham conversar conosco, a gente está aqui no dia a dia. E ser política e ser mulher nos dá também muitas alegrias. Você ter uma família que você conseguiu atender, trazer políticas públicas para conquistar. Eu estou trabalhando aí com a causa do autismo agora, junto com os outros vereadores. É tão gostoso você olhar para uma mãe que está no desespero de cuidar do seu filho, que não sabe mais o que fazer. Você olhar para ela e falar, olha, eu tenho uma proposta que vai te acolher. Isso engrandece, aquece o nosso coração, que a gente esquece qualquer outro tipo de dificuldade. Porque isso vai te dando força, vai te dando vontade de trabalhar cada vez mais para cada um que nos procura. Então, tem muita, mas muita coisa boa em ser política e fazer o bem para a sociedade. Eu também concordo com a Alessandra. Eu acho que a mulher que quer entrar para a política, ela deveria procurar realmente as mulheres que estão na política. Eu sei que existe aquele pensamento de que, de repente, nós não iríamos ajudar porque estaríamos ajudando uma concorrente, né? Mas não. Na verdade, acho que a ideia é que as mulheres elas precisam se preparar realmente para estar e para ficar na política. E para isso, como a Alessandra falou, precisa aumentar o conhecimento. Quando eu entrei, então tinham pequenas coisas, né, que eu falo, palavras que eu falo, nossa, eu não vou guardar tudo isso nunca. E hoje, né, é bem mais fácil ouvir, entender. E assim, você tem que buscar o conhecimento. Então, além da gente ter uma tripla jornada de trabalho, você ainda vai ter que incluir os estudos nisso, que, né, você vai precisar para os projetos, para as coisas, mas a mulher, ela é capaz, né, de absorver tudo isso e de transformar o seu tempo para que ela consiga fazer tudo e dar conta de tudo. Então, é importante que elas estejam aqui com a gente, que realmente venham com qualidade para essa disputa. E, como a Alessandra falou também, não é uma coisa... não precisa assustar, né? Apesar da gente falar, é importante entender que há dificuldades, mas que realmente os caminhos, para quem está lutando por algo, principalmente, são muito melhores e as portas se abrem de uma forma que é necessário para que você conclua o que você quer, né? Melhorar para Botucatu ou para a vida. Ouvindo elas falarem, né, e até algumas falas anteriores, eu lembro que quando eu fui eleita lá em 2012 e assumi em 2013, portanto, estou no 3º mandato, os comentários eram que a vereadora Rose viria para a Câmara e o marido dela ia ficar na plateia, né, e ele que iria fazer o trabalho por mim. Ele nunca veio em nenhuma sessão para mim fazer o meu trabalho. E, como a Érica falou, a gente tem que buscar o conhecimento. E faziam 14 anos que não tinha mulher na Câmara. Então, assim, a minha presença naquele momento teve uma situação com os vereadores da época que ficaram incomodados. Então, eu precisei ser muito firme e buscar o conhecimento. Então, eu me debruçava nos projetos de leis, eu ia buscar outras legislações, eu ia me amparar, porque a partir do momento que eu subia naquela tribuna, eu tinha que saber o que eu estava falando. Porque se eu não soubesse o que eu estava falando, eu sozinha como mulher seria rechaçada pelos outros vereadores homens. Dentro da finalização, o que a mulher pode fazer? Primeira coisa, a mulher ela precisa entender que existe o poder executivo e o poder legislativo. Nós somos vereadoras e nós fazemos parte do poder legislativo. Nós não fazemos obras, nenhuma obra. Quem faz obra é o poder executivo, é o prefeito, seus secretários. Só que para o prefeito fazer uma obra, ele precisa que o poder legislativo aprovem as leis de orçamentos, projetos para realizar aquelas obras. Então, antes que ele execute, precisa do legislativo aprovando essas leis. Então, a mulher, para você começar a compreender e querer participar e possivelmente se candidatar, começa vendo o serviço da tua comunidade, o serviço público da sua comunidade. Então, a hora que a mulher começar a compreender que o serviço público que ela recebe faz parte da política, e aí compreender que nós participamos nessas decisões, e você tendo essa compreensão, você começa a compreender como que é o sistema
da cidade. Como que aquele serviço chega para você? Ao chegar esse serviço para você, teve todo um trabalho antes da Câmara de Vereadores, nós vereadores, que tivemos que estudar projetos de leis, aprovar, para que o prefeito tenha autorização legal, por lei, para poder executar aquele serviço. Se não está contento, traga para nós fiscalizarmos para vocês e assim você também ter esse interesse e poder se candidatar e quem sabe um dia estar aqui e que a gente também possa ter mulheres no executivo, prefeitas no executivo, sendo candidatas, sendo eleitas também para fazer o serviço público para a nossa cidade. E aí fica o recado final e até uma tarefa, né, para quem está assistindo, tanto para acompanhar o trabalho dessas vereadoras, entrar em contato e buscar conhecimento se esse é o seu desejo de participar mais da política. Muito obrigada, vereadora Alessandra Lucchesi, vereadora Érica da Liga do Bem e vereadora Rosiello, por tirar esse tempo para falar de mulheres na política, um assunto tão importante. E obrigada a você também que nos assistiu, principalmente as mulheres que nos assistiram. Lembrando que esse programa está na TV Câmara Botucatu, mas também está no nosso YouTube, então pode compartilhar, manda para alguma mulher que possa se interessar nesse assunto, ou algum homem também, por que não? Deixar o seu like, se inscrever e fica à vontade para acompanhar os nossos outros conteúdos. Muito obrigada e até a próxima!